Amigas e amigos, diz o povo que esperteza quando é demais acaba engolindo o esperto. Esta lógica pode ser perfeitamente bem aplicada para o presidente golpista Michel Temer, ele que conspirou contra a presidenta Dilma Rousseff, ele que traiu o programa de governo eleito em 2014, traiu os eleitores, traiu a presidenta e se vendeu de mala e cuia para os golpistas. E agora ele paga o preço disso, né, que os golpistas exigem que ele entregue o que ele prometeu. E as dificuldades são muito grandes, né? Agora nós tivemos a aprovação ontem aí na Câmara dos Deputados desse projeto de socorro aos estados e municípios, que os deputados tiraram a tal da contrapartida. O que seria essa contrapartida? Seria o ajuste fiscal, seria o aperto sobre os funcionários públicos, sobre os investimentos em saúde, educação nos estados e municípios, exatamente para abastecer o juroduto, a conta financeira, esta ciranda, essa farra financeira, que é a turma da bufunfa, a turma que deu o golpe. Esse é o preço do golpe, eles estão cobrando o preço do golpe. O Temer disse que a União vai sim cobrar as contrapartidas, ele não disse como, né, mas possivelmente com o apoio da mídia ele vai exercer uma pressão muito grande nas fases de trâmites desse projeto, até que ele seja concluído, né, mas já ficou aí a marca de que o Temer realmente não tem controle como ele queria sobre o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que defendeu a votação e disse que estava defendendo a independência do Congresso frente ao Executivo, ele deu declarações duras nesse sentido. Ele disse aqui, entre aspas, não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda, porque é isso, né? A equipe, eu já falei muito disso, é a equipe econômica do governo e a equipe política. Não há afinação nisso. É isso que eles procuram. É porque quem dá as cartas no governo golpista é a equipe econômica, Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério do Planejamento, né? Então eles querem uma equipe política afinada com a Fazenda, né? Com essa equipe econômica, com essa lógica aí do golpe do dinheiro. Né? Então por isso que ele está dizendo aqui que não é preciso dizer amém ao Ministério da Fazenda, o Rodrigo Maia. Prossegue ele aqui, temos que votar o texto que entendemos que é o melhor para o Brasil. Se o presidente Michel Temer entender que não é o melhor para o Brasil, ele veta. É uma posição de claro confronto com o Temer. Porque é isso, né? As contrapartidas seriam exatamente tirar dinheiro do povo, explorar o povo, né? Tirar recursos que seriam para beneficiar, para melhorar a vida do povo para essa turma da bufunfa. Na contrapartida inversa, nós temos o caso desse projeto de lei aí que muda as normas de exploração da telefonia fixa no país, que é um projeto de lei que prevê a entrega da infraestrutura existente ao domínio definitivo das concessionárias, né, que são elas aí a Oi, a Vivo, a Claro, a Algar e a Sercontel, né, ou seja, essa infraestrutura que é do Estado ficaria para elas e em troca elas prometeriam, olha só, prometeriam investimento em banda larga. É a lógica da privataria. O Fernando Henrique fez muito isso nos governos dele, na era neoliberal. Né? O capitalismo brasileiro funciona assim, o neoliberalismo funciona assim, que é o Estado a serviço do capital, de quem tem dinheiro. Né? Essa que é a lógica, o golpe foi dado para isso. Eles estão simplesmente executando o programa do golpe, né? E aí esses dois projetos, essas duas contrapartidas são muito ilustrativas nesse sentido. Essa conta de 100 bilhões de reais, atente para o número, 100 bilhões de reais. Ela é do Tribunal de Contas da União. Aí essas concessionárias vão ficar lá com as redes, antenas, centrais telefônicas e imóveis que deveriam ser devolvidos aos estados, ao Estado, né, a União agora em 2025, né, com esse projeto de lei elas ficariam com isso, um presentinho aí de 100 bilhões de reais. Né, porque nós precisamos analisar tudo isso dentro do contexto do golpe. Eu insisto muito nisso aqui, que nós precisamos compreender exatamente o que é o golpe. E a faca no pescoço do Temer, né? Que o Temer tem que tomar providência. Que esse negócio é esse de que não vai ter contrapartida aí dos estados e municípios? Que conversa é essa? Né? A Folha faz um editorial hoje, nesse sentido, que é muito ilustrativo. Os editoriais da Folha, eles são muito interessantes porque ela vai mostrando os caminhos que precisam ser abertos para o prosseguimento do golpe, para a execução do programa do golpe. A Folha aqui está elogiando essa decisão do Teori Zavascki, o ministro do Supremo Tribunal Federal,
que ignorou aí o recesso judicial, disse que não vai ter férias, ninguém vai ter férias lá da turma dele, da equipe dele, porque ele vai se dedicar a analisar os depoimentos dos 77 acordos de delação premiada dos ex-funcionários do grupo Odebrecht. Essas delações precisam ser acompanhadas, eu venho falando aqui, não é de hoje, há muito tempo que elas precisam ser acompanhadas com lupa de precisão, né, porque é aí que eles vão fazer a manipulação toda, né? A lógica do golpe está contida aí nesta caixa de Pandora que a Lava Jato sentou em cima e certamente o Teori Zavascki vai examinar. A pressa dele é para resolver logo esse problema aí. A Folha diz isso claramente, diz aqui no editorial: avançar com celeridade é um imperativo. Pelo pouco que já se sabe, os delatores imputam condutas ilícitas a um sem número de políticos dos mais diversos partidos. Destacam-se, presta atenção nesse detalhe, é muito interessante isso aqui, destacam-se naturalmente figuras de primeiro plano no cenário atual. O presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, Moreira Franco, secretário do Programa de Parcerias e Investimentos, e além do Romero Jucá, que é o líder do governo no Senado. A equipe política do Michel Temer, eles que deveriam, né, articular lá e evitar esta votação de ontem. Aí a Folha prossegue: são óbvias as dificuldades decorrentes desta circunstância. A administração federal permanecerá envolta em névoa de suspeita enquanto a justiça não chegar a um veredito sobre o papel que cada um desses personagens de fato exerceu no enredo descrito por ex-executivos da Odebrecht. Quer dizer, são esses personagens que eles estão interessados. O editorial fala isso claramente. Aí ele diz aqui o mesmo se diga do Congresso. Também aí pressão em cima do Congresso. Segundo Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da empreiteira, da Odebrecht, o grupo desembolsou pelo menos 16,9 milhões para garantir a aprovação de emendas em medidas provisórias. É aquilo, né? A Operação Lava Jato vai investigar isso, os corruptos e os corruptores? Vai atrás de quem votou a favor, quem votou contra, né? Quem foi que votou? Alguém sabe? Alguém viu isso na mídia? Né? Quem se beneficiou efetivamente de tudo isso? Aí prossegue a Folha: cumpre lembrar que por ora as declarações não passam de histórias verossímeis, precisarão ser comprovadas no âmbito judicial e aos acusados ainda serão oferecidas todas as oportunidades de defesa. Será? A ver, trata-se, até pela complexidade do caso, de um processo demorado. O país, contudo, tem pressa e o ministro Teori Zavascki, com a diligência e a discrição que caracterizam seu trabalho, acerta ao concluir que não há tempo a perder. Evidentemente que isso aqui é uma falácia, né? Nós sabemos que não é bem assim, né? A ampla defesa no âmbito da Operação Lava Jato é uma piada. A ampla acusação, então, é um escárnio, um escândalo digno das mais elevadas indignações, porque é um grau muito grande de injustiça, de picaretagem e de politiquices desonestas. Basta ver como eles tratam a questão das delações premiadas, né? Como eles vão tratar aí dessa questão das delações da Odebrecht, portanto, né, é um grande ponto de interrogação. A gente já sabe a tendência, né, que é faca no pescoço da turma do Temer. Né, mas é preciso a gente acompanhar, porque tem outros movimentos. É interessante observar e comparar isso com a perseguição ao Lula, que não passa nesse âmbito aqui, né, uma coisa paralela, né, porque precisa jogar com o Temer e jogar com o Lula, né, como eles vão se movimentar aí nesse jogo, né, como eles vão levar o golpe adiante, né, ainda não dá para saber, mas a gente pode ver algumas pistas. É isso, né? Vejo que a Folha só fala da equipe política do Temer. Por que a equipe política do Temer? Eles certamente estão aí de olho, né? É o PSDB, né? O jogo aí passa pelo PSDB, né? Porque aí o presidente, com essa pressão em cima da equipe política do Temer, né? Eles vão obrigar o Temer a recorrer ao PSDB. Né? Tem aí os namoricos do Temer com o PSDB, está aí inclusive no jornal o Globo hoje, né, que o Temer tenta se aproximar do PSDB. O problema é que o PSDB se mantém um pouco afastado disso, né? Porque é isso, né? O PSDB é a reserva que eles têm, né? Porque se a gente observar aí como a Lava Jato vem tratando o PSDB, né, porque as delações sobre a turma do PSDB são
envolvem acusações cabeludas, né? FHC, Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves, né? E outros tantos aí, né? No entanto, isso aparece na mídia como um relâmpago, depois some, cai no esquecimento, ninguém fala mais, né? do que foi delatado sobre o FHC, sobre o Geraldo Alckmin, sobre o José Serra e o Aécio Neves. É lógico que eles trabalham com a possibilidade aí, o PSDB fica de olho nisso porque ele está vendo a possibilidade do Temer pifar, né? E se o Temer pifar, eles entram em campo, né? Essa aqui é um pouco a lógica deles. Inclusive tem a questão das eleições diretas que podem acontecer sim, através aí de uma ação no Supremo Tribunal Federal, que é uma mudança no Código Eleitoral, que é uma ação que está pronta para ser julgada. O ministro relator, que é o Luiz Roberto Barroso, já deu o seu parecer, já liberou, né, a ação para a presidenta da corte, a Carmen Lúcia, né, no sentido de que ela submeta esta apreciação ao plenário do Senado. É uma ação que vem aí tramitando sem alarde, né, sem que a mídia toque no assunto, sem que se saiba exatamente do que se trata, mas é isso, é uma mudança no Código Eleitoral feita pelo próprio Congresso Nacional, né, agora em 2015, aliás 2016, e que foi um caso que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, né, esta questão aí fica, eles logicamente que vão deixar aí na gaveta, né, porque eles estão de olho na possibilidade aí desta PEC, das eleições diretas, né, porque a turma do Michel Temer vai tentar controlar isso, mas eventualmente eles podem também recorrer à PEC. Mas a questão é que o artigo 81 da Constituição, que prevê que em caso do cargo de presidente vagar, né, após a metade do mandato de 4 anos, né, o presidente o presidente que concluiria, né, o mandato seria eleito só pelo Congresso. Aí existem essas duas possibilidades, a PEC, né, e essa outra aí dessa ação do Supremo, né, que eles podem recorrer a isso. Aliás, a informação que eu passei está errada. O Congresso aprovou essa alteração no Código Eleitoral em 2015, né, que estabeleceu aí, caso a cassação pela Justiça Eleitoral ocorra, faltando menos de 6 meses para o término do mandato, a eleição deverá ser direta, né? E é isso. E aí o parecer do Barroso ninguém sabe, porque ele vai ser revelado só quando o caso for avaliado aí pelo Pleno do Supremo, né? E o Rodrigo Janot moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, né, pedindo que a Corte considere, né, a mudança no Código Eleitoral incompatível com a Constituição. Mas tem aqui a Clínica de Direitos Fundamentais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que pediu para participar dessa ação, né? Tem aí um recurso jurídico que permite que algum ente, né, que tenha credencial para interferir nisso possa participar diretamente da ação, que foi o que fez aqui essa Clínica de Direitos Fundamentais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No entanto, considerando todas essas possibilidades, a gente deve ficar de olho mesmo no PSDB. Essa aqui é a questão, porque o Fernando Henrique aparece aí claramente como um potencial candidato para socorrer a turma do golpe, para entrar com autoridade, né, como eles fizeram, já disse também, fizeram lá atrás com o governo do presidente Itamar Franco, que substituiu o Collor, era o vice do Collor, quando o Collor sofreu o impeachment. O Fernando Henrique deu uma entrevista recentemente no jornal Estado de São Paulo, que ele deixa isso claro, absolutamente claro. A entrevista foi para atacar o Lula. Observa que ele tem uma obsessão por atacar o Lula, né? Ele faz isso recorrentemente numa tentativa de desqualificar o Lula. É um misto aí de mediocridade com inveja, e também fundamentalmente instinto de classe, representação de classe. Ele comentou aí porque o Lula está completamente censurado e bloqueado aí pelas máfias midiáticas. O Lula não fala, ninguém dá voz para o Lula, ele está completamente censurado e bloqueado por essas máfias. Mas a mídia disse que houve uma conversa do Lula com a Dilma, né, que foi uma conversa reservada. Agora, como que eles tiveram acesso a essa conversa? Se é reservada, como eles tiveram acesso? Escuta. Puseram lá uma escuta,
Tinha algum infiltrado que presenciou a reunião, gravou a reunião, enfim, vai saber o que aconteceu, ou se não é uma mentira deslavada simplesmente para servir de gancho para os golpistas atacarem. Né? O Lula teria dito para Dilma nessa conversa que em breve Temer será surpreendido com uma grande traição dos tucanos. Ele teria dito que o PSDB irá puxar o tapete do Temer. Ele, segundo ainda essas especulações, ele disse que a intenção do PSDB é voltar ao poder. Isso é óbvio, né? Claro que a intenção deles é voltar ao poder. E a Dilma também teria usado aí de ironia nessa conversa, né, dizendo que o Temer provará do próprio veneno, será golpe contra golpe. Ou seja, o Temer vai sofrer um golpe, já que ele deu um golpe na presidenta Dilma. Aí o FHC, na entrevista que ele deu ao Estadão, ele se disse indignado, diz que ia rebater essas acusações do Lula, acusação, né, que diz que o Lula só pensa em campanha. Ele diz aqui, o candidato permanente aqui é ele, não eu. Né, olha aí, fazendo o seu tradicional proselitismo, porque o Fernando Henrique é isso, né? Ele é o campeão das bobagens. Lembra aquela história, né, dos anos 50, um concurso que tinha, eu acho que é da revista O Cruzeiro, se bem me lembro, né, que premiava quem conseguisse reunir o máximo de bobagens, de tolices em frases curtas. Né? Tinha uma lá que ganhou que dizia: os 4 evangelistas são 3 Esaú e Jacu. Isso serve para o Fernando Henrique, ele trata o povo como Jacu, ele falou isso, né, o bobo, Jacu, esse povo é Jacu, coisa do tipo, né, e é assim que ele trata o Lula, né, essa ironia, essa arrogância, né, que é a arma comprovada dos medíocres. Quem se utiliza da ironia barata e da arrogância para tentar desclassificar o outro, certamente é um medíocre, uma demonstração de mediocridade. Porque é isso, né, o Fernando Henrique se imagina o ícone aí de um Brasil mais limpo, né, branco, né, mais capaz, né, uma elite. Isso que eu falei aqui já bastante em várias ocasiões, né, que o Brasil são 2 Brasis, o Brasil da elite e o Brasil do povo. Esse Brasil do Fernando Henrique é o Brasil da elite, né, o Brasil da maracutaia, da roubalheira, é o Brasil do golpe, em resumo. E o Lula é a gente do povo, né? O povo negro, nordestino, né? Os índios. Né? O Lula fala muito disso com inteira razão. A mídia direita tenta ridicularizar ele, mas ele está completamente coberto de razão quando ele diz isso. São esses 2 Brasis que estão lutando aí, e eles estão tentando aprumar o golpe exatamente para impedir que o povo volte a ter alguma aspiração no sentido de subir alguns degraus na pirâmide social. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.